Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Fui desafiado aqui pelo pessoal da Experiência de São Paulo, meus parceiros nessa luta aqui do dia a dia do canal do Black, para a gente falar um pouco, né, dessa janela de transferência, onde o Bahia, né, vamos falar hoje de Bahia especificamente. O Bahia anunciou a saída de 3 atletas, né? O Estupiñán saiu um pouco antes, depois o Rian foi para o CRB e posteriormente o Marcos Vitor agora foi para o Atlético Paranaense. Em contrapartida chegaram o Iago Borducci, né? Chegou no meio da nossa janela última, e o nosso querido Lúcio Rodrigues. Assim, o total de contratações de 2024, eu acho que num balanço, né, daquilo que se imaginava, daquilo que o torcedor esperava, eu acho que o Bahia surpreendeu positivamente, principalmente nesse início de Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar daquilo que eu acho que o torcedor mais criou expectativa e mais comemorou. Foi um início muito surpreendente, o Bahia aproveitou as oportunidades de alguns times que estavam em 3 competições e que vieram aqui a Fonte Nova para enfrentar o Bahia, não com o time titular às vezes, mas o Bahia surpreendentemente estava em algum momento, e depois principalmente do resultado diante do Atlético Paranaense lá em Curitiba, eu mesmo tive a opinião de que o Bahia poderia brigar por título, né? Porque tinha depois adversários teoricamente mais fáceis, né? Mas aí infelizmente Corinthians, Cuiabá, foram alguns dos resultados que não se imaginava, e que o Bahia teve uma queda muito grande, muito acentuada, e que talvez tenha tirado do torcedor aquele tesão inicial de poder brigar por Libertadores e título. Claro que a Libertadores ainda é um grande objetivo, e a gente sabe que o início do ano, né, aquilo que foi planejado pelo Grupo City, que a gente imaginava, e acho que até o Rogério deixou claro em algumas entrevistas, que a briga seria por um calendário internacional, que seja uma vaga para a Sul-Americana. O Bahia precisava ter um calendário internacional, coisa que não tinha há muito tempo. Então, assim, criou-se essa expectativa, o Bahia surpreendeu positivamente no início do campeonato e deixou o torcedor muito empolgado. E aí eu acho que talvez o torcedor tem que ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma, né? Como foi anunciado até todos os dirigentes relacionados ao City, falou-se que o ano passado era se manter na Série A, esse ano calendário internacional, e a partir do ano que vem sim, aí essa expectativa e essa torcida para que o Bahia busque uma Libertadores e quem sabe um título importante. O Bahia segue na Copa do Brasil, eliminou um grande adversário que é o Botafogo, agora enfrenta o jogo de volta contra o Flamengo, que é dificílimo, mas o Bahia, eu acho que no começo do ano se planejou justamente para essa possibilidade de ter um calendário internacional no próximo ano, e tem cumprido à risca aquilo que foi planejado. É claro que, como eu falei, com os resultados o torcedor ficou na expectativa, né? Eu também sou um cara apaixonado por futebol, gosto muito do Bahia, tenho muita gratidão pelo clube, estava torcendo muito, e acho ainda que o Bahia tem condições de entrar numa Libertadores direto. Tem essa possibilidade, investiu para isso. E aí, nessa janela do meio do ano, né, talvez o Bahia foi o que menos contratou, e aí o torcedor fica um pouco desiludido. Mas assim, que o torcedor precisa entender de uma vez por todas: o projeto do Grupo City dentro do Bahia, ele não é aquela coisa do pensando só nessa temporada, é um projeto a médio e longo prazo. Portanto, tem alguns clubes que a gente sabe que ele dificilmente vai dar um susto no seu torcedor, como a maioria dos clubes aí que está gastando dinheiro de onde não tem, um Corinthians, um Vasco da Gama, um Fluminense, alguns times que gastam aquilo que não tem para depois vir a bomba lá na frente. Então acho que o torcedor tem que ter esse discernimento, né, essa noção de que esse ano especificamente o projeto do Grupo City era para atingir uma meta de disputar o ano que vem uma competição internacional, coisa que certamente vai acontecer. Se não for a Libertadores esse ano, com certeza vai ser a Sul-Americana.
Então, assim, existe esse gap aí, principalmente com relação às outras equipes do meio do ano, que a gente sabe que o torcedor criou essa expectativa, mas eu acho que tem que se pensar a longo prazo. Acho que o projeto é um projeto que, sem dúvida nenhuma, tem tudo para dar muito certo, né? O grupo tem um know-how maravilhoso, não só a nível de América do Sul, a nível mundial, e o Bahia conta com esse know-how, né? Eu acho que o Cadu Santoro deixou muito claro que o planejamento ele não era emergencial ou a curto prazo. Também o próprio Sorian, quando esteve aqui, também deixou os torcedores, né, a mensagem de que era um projeto a médio e longo prazo, onde o torcedor tinha que ter um pouco de tranquilidade, um pouco de calma, mas que o Bahia iria ser odiado pelos adversários, e já passou isso durante essa temporada, né? Teve momentos aí que os adversários, o Bahia tirou jogadores de grandes clubes do Brasil. O Bahia não deixou com que o Caule fosse negociado com o Palmeiras. Portanto, isso traz um revés muito grande para os caras que estavam acostumados a vir aqui e fazia o que queria com a gente, né? Porque a gente não tinha poder financeiro para brigar com os clubes. Então o Bahia já começou a pensar dessa forma, já começou a evoluir de uma forma muito consistente, diferente da maioria dos clubes, né? Onde a gente sabe que gasta-se muito mais do que arrecada e que uma hora a conta chega. Então a gente sabe que o City gastou muito na primeira janela, no início da temporada, mas isso era planejado. Eles sabem que os 2, 3 primeiros anos não se consegue ter o retorno de imediato, mas claro que a médio e longo prazo, né, esse investimento no Lúcio, por exemplo, pagou-se um valor muito, muito grande, pensando na possibilidade desse atleta poder chegar a valer muito mais, assim como aconteceu com o Chaves, por exemplo, que não deu certo aqui, foi um investimento muito alto, mas que no final acabou trazendo muito lucro para o clube e para os investidores que tiveram a coragem de arriscar num jovem que não deu certo aqui, acabou dando lá na França e que não gerou nenhum tipo de prejuízo para quem fez o investimento. Então acho que o torcedor pode ficar muito tranquilo, não é um projeto curto prazo, e sim médio e longo prazo, que tem certamente muita consistência, muito trabalho, muito estudo para não se poder errar. Então, eu particularmente tenho gostado muito da maneira como o Bahia tem se comportado, no que diz respeito à parte financeira, à parte de planejamento, de contratações, de organização fora do campo, de logística, enfim, eu acho que está no caminho certo. As críticas ao Rogério, especificamente, claro, elas são no âmbito técnico, tático, e que a gente sabe que o ser humano ele é um eterno insatisfeito. O torcedor, por mais que ele está vendo o time num patamar que há muito tempo não se via, quando se cria expectativa, se dá a possibilidade de brigar lá em cima, é claro que o torcedor, e nós também, que somos críticos, que somos criadores de conteúdo, né, que somos formadores de opinião, a gente quer o Bahia lá em cima. Quando o Bahia ganha, quando o Bahia tem bons resultados, tudo para quem vive do futebol é melhor, e a gente vai nesse embalo. Quando não tá bom, quando as coisas não estão boas, fica tudo pior, fica tudo mais difícil para conseguir, e é por isso que a gente torce tanto para que o Bahia se mantenha ali e consiga chegar o mais longe possível, que, se Deus quiser, numa vaga na Libertadores da América, que é o grande objetivo, e a possibilidade também de chegar numa semifinal ou final de Copa do Brasil, o que também é muito palpável, principalmente pela maneira como o Bahia se comportou no jogo lá no Rio de Janeiro, durante o Campeonato Brasileiro, que foi muito superior ao Flamengo. Tá certo, galera? Vamos torcer, vamos continuar cobrando. Não tem dúvida que a cobrança ela sempre vai existir, mas também temos que ter um pouco de equilíbrio, né, na hora de cobrar aquilo que eu acho que o torcedor tem a noção exata do que era o Bahia na época que brigava lá embaixo, sempre para não cair, ou como foi o ano passado, e na tranquilidade, né, e na boa perspectiva que se tem nos dias de hoje, nesse campeonato onde o Bahia ainda tem grandes possibilidades. A gente torce, reza para que o Rogério tenha um pouco mais que ouça um pouco mais as pessoas à sua volta, os torcedores, tente criar algo novo, um fato novo, para tentar melhorar a sua condição dentro do campeonato e consiga os melhores resultados possíveis e imagináveis. Tá certo, galera? Essa é a opinião do Black.
para a gente movimentar o canal nessa data FIFA, onde o Bahia e Vitória ficam um tempão sem jogar, mas que a gente precisa estar conectado com vocês, meus queridos jogadores. Fiquem todos com Deus. Não se esquece, deixe o seu comentário aqui. Você gostou da segunda janela do Bahia nas contratações? Clica aqui, ativa o sininho aí, toda vez que tiver um videozinho vai chegar aí para você. Se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Só assim nós conseguiremos fazer um canal cada vez mais conectado com vocês, meus queridos jogadores. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.